O capítulo começa quando Sarp e sua família voltam para casa muito assustados. Bahar avisa aos filhos que podem continuar fazendo os biscoitos, enquanto Sarp pega seu telefone, vai até a sala e liga para Munir, que decide não atender a ligação. Ele sai da sala com Sua, que se despede da filha e pede que ela se cuide. A mesma funcionária que plantou o microfone chega para fazer a limpeza e o vigilante, sem desconfiar dela, permite sua entrada. Sua e Munir entram no elevador. Munir recebe uma ligação de Sarp novamente e diz a Sua que ele deve estar ligando para ele por causa dos guardas. Sua manda que ele responda para saber o que tem a dizer. Quando Sarp responde, muito angustiado, pergunta a Munir por que levaram seus guarda-costas e pede que ele os mande novamente, será ele quem deverá pagá-los. Munir diz a ele que isso não será possível e que não se trata de dinheiro, mas de lealdade. Ele desliga a ligação. Sarp decide ligar para o telefone de Sua, que obviamente decide não atender. Sarp volta para a cozinha e Bahar, muito nervoso, pergunta o que aconteceu. Sarp diz que Munir não poderia ajudá-lo e nem Sua nem Peril respondem, mas ele confia que Peril ligará de volta. Ele sabe muito bem que ela não permitiria a saída dos guardas. Bahar continua cozinhando com os filhos para que não suspeitem e Sarp tenta ligar novamente para Peril, que olha o telefone e prefere não atender Sarp. Por outro lado, na patrulha policial, Yusuf tenta explicar que eles não têm nada a ver com o que encontraram. Ele diz ao filho que certamente alguém colocou aquela arma ali para incriminá-los, mas na verdade eles são inocentes. Arif pede para ele ficar quieto, a patrulha para e todos são levados para dentro da delegacia. Enquanto isso, Sarp volta para a cozinha onde Bahar está cortando cebolas quando diz que não conseguiu ajuda. Bahar corta descuidadamente e corta a mão. Nezir está vestindo um terno elegante. O velho gangster lembra do último momento em que viu o filho com vida, que ficou muito feliz porque queria ver a namorada Peril. Nezir deu-lhe uma rosa e desejou-lhe boa sorte. Naquela mesma noite viu o corpo de seu filho morto no chão da casa de Peril. Nezir termina de se arrumar e depois de muito tempo finalmente sai do quarto e desce as escadas. As empregadas ficam surpresas ao vê-lo, pois todas acreditavam que ele estava em estado vegetativo em sua cama. Nezir abre a porta da frente e sai de casa pela primeira vez em anos. Ele respira fundo enquanto cada um dos funcionários, jardineiros e motoristas olham para ele surpresos. Por fim, Nezir entra em uma van e junto com vários homens sai da mansão com destino à casa de campo de Sarp. Enver e Atice se preparam para sair de casa após receber um telefonema de Seida contando o que aconteceu com Arif. Sirin pergunta o que está acontecendo e Atice conta que Arif foi preso. Eles acham que pode ter sido Yelis, porque a polícia revistou o refeitório e encontrou uma arma. Talvez estejam tentando envolvê-la em alguma coisa. Sirin, surpreso, pergunta se é a mesma arma com que mataram Yelis e Enver responde que é isso que dirão para descobrir. Sirin diz a eles que pode ser verdade e que Arif tem algo a ver com isso. Enver exige com raiva que ele saia do quarto e fique em silêncio, porque deveria ter vergonha de passar a vida sempre culpando a todos. Sirin sai da sala e Enver conta à esposa que sua filha é uma mulher má e com um coração perverso. Na fazenda todos estão na cozinha e Bahar procura alguns ingredientes para cozinhar, mas avisa aos filhos que infelizmente não tem macarrão e eles terão que comer outra coisa. O que querem? As crianças saem da cozinha. Bahar pergunta a Sarp se ele acredita que os guardas foram removidos para que Nezir pudesse localizá-los facilmente. Sarp responde que não e com certeza é uma vingança que Sua queria ter contra ele por ter machucado seu filho. Bahar diz a ele que não gosta do papel de vítima que eles vivem, que deveriam entrar no carro e ir para algum lugar. Você também deve dizer a ele qual é o seu plano. Sarp pede que ele se acalme e confie nele. Ele contará a ela seu plano quando as crianças adormecerem à noite. Bahar diz que está tudo bem. Sarp avisa que sairá para comprar macarrão para os filhos e quando voltar eles poderão cozinhar juntos. Nizam dá ao pai a lista que fez junto com Doruk. Bahar também pediu a Sarp que trouxesse azeite para ele. Sarp sorri e avisa que eles se encontrarão mais tarde. Ele sai de casa. Ao mesmo tempo Nezir vai em sua caminhonete com vários homens e carros na estrada. Ele diz que sentiu muita falta de ver as ruas de Istambul e estende a mão para Zin, que abre uma pasta e lhe entrega uma arma. Nezir diz sorrindo que é uma pena que ele tenha que acabar com a vida de Sarp com uma arma tão bonita como essa. Por outro lado, Atice e Enver estão na delegacia tentando defender Arif e garantindo que tudo não passa de um mal-entendido.
O policial pede que fiquem quietos e diz que esse problema não pode ser resolvido tão facilmente. Devem respeitar o processo judicial, pois não depende do que acreditam ou não sobre os seus amigos, bastando esperar que sejam declarados inocentes, se o forem. Enver pede que ele deixe pelo menos visitá-lo por 1 minuto, mas o policial diz que não e pede que saiam de seu escritório. Arif e Yusuf são retirados de sua cela e levados por um policial para prestar depoimento. Arif está em um quarto escuro com um pesquisador, que começa a lhe fazer perguntas. A primeira coisa que o investigador lhe conta é que naquela noite ele ia levar o pai ao hospital. Como ele sabe, ligou para alguns amigos, todos entraram no carro, mas não chegaram ao hospital. Arif diz que é verdade, eles voltaram porque o pai dele se sentiu melhor. O investigador pergunta se é verdade que ele culpa o pai por mentir sobre se sentir mal. Arif lembra-se das palavras de Sarp quando o advertiu para não avisar a polícia sobre elas ou estariam em grave perigo. Ele também se lembra de quando Bahar ligou para ele e pediu a mesma coisa, que não fosse a polícia até que ela voltasse. O investigador pergunta se houve um motivo para ele ter voltado rapidamente para casa naquela noite e também diz que sabe que ele recebeu uma ligação de uma mulher antes do homicídio. Arif apenas responde que não se lembra de nada. O investigador, um tanto irritado, exige que ele colabore, porque se não o fizer ficará vários anos na prisão. Eles têm provas muito fortes, que é a arma que encontraram no seu refeitório e que o incrimina diretamente. Arif decide não dizer nada e é levado de volta para a prisão. Depois dele, Yusuf entra na mesma sala de interrogatório. Sarp está em um mercado comprando mantimentos e enquanto pede algumas peras para serem embaladas, ele se lembra da noite do acidente em que estava na casa de Atice tentando consertar o relacionamento de Bahar com sua família. Antes de partir, Atice deu-lhe algumas peras num saco e pediu-lhe que as entregasse a Bahar, porque gostava muito delas. Mais tarde, enquanto vários homens o espancavam pelo problema causado por Sirin, Sarp deixou cair as peras e foi a última coisa que viu antes de cair na água. Sarp termina as compras e os coloca no carro. Depois também entra no carro e liga para Munir, que atende Sua e não atende a ligação. Sua diz que esse homem tem que aprender a viver agora em um mundo em que não é marido de Peril. O velho careca entra em seu escritório com Munir e vendo seu rosto pergunta se ele não gosta da ideia. Munir diz que está realmente preocupado com Bahar e as crianças. Sua com raiva diz a ele que ele não pode escolher entre pensar em sua única filha ou na filha de outra pessoa. Ele ordena que Munir saia de seu escritório, mas não vá embora, pois pode precisar dele com urgência. Munir permanece pensativo e obedece. Ao descer as escadas encontra Sirin, que apenas olha para ele e segue seu caminho. A louca entra no escritório de Sua e diz que o que ele lhe deu foi uma grande surpresa. Sua pergunta o que ele quis dizer e Sirin mostra-lhe a pulseira de diamantes. Ela pergunta se ele merecia uma pulseira falsa só porque ela não é rica. Ela teria preferido que ele comprasse uma flor ou outra coisa para ela, mas não tentasse enganá-la, porque ninguém pode enganá-la. Confuso, Sua diz a ele que nunca deu nada falso a ninguém em toda a sua vida. Aquela pulseira era original, pelo menos até o momento em que ele deu para ela e ele vai te mostrar o recibo se você quiser. Sarp está voltando para casa e tenta ligar para Peril, que apenas olha o celular, mas não atende. Sarp começa a escrever uma mensagem de texto para Peril, mas assim que olha de volta para a estrada percebe que tem uma vaca no meio e tenta evitá-la. Infelizmente o carro vai direto para um barranco enquanto faz muitas curvas e resultando em um terrível acidente. Em casa, Bahar e as crianças estão muito preocupados porque Sarp não volta depois de várias horas. Bahar pede aos filhos que leiam ou brinquem enquanto esperam por ele. Nissan leva o irmão para o quarto e depois volta para a mãe. Ela pergunta a Bahar com muita tristeza se algo de ruim aconteceu com seu pai e Bahar responde que espera que não. Eles se abraçam. Atice chega com Enver e Seida e eles são recebidos por Ivil que pergunta como foi. Enver conta que eles não conseguiram fazer nada e Arif terá que enfrentar todo um processo judicial. Seida e Atice dizem que não têm um bom pressentimento e todos lhes disseram que ele irá para a prisão. Enver pede que não digam isso, pois a decisão final é do juiz. Seida diz que é uma conspiração e vão arrumar tudo para que Arif seja considerado culpado, e o que ela ouviu seriam 15 anos por cumplicidade em um crime. Atice pede a Seida que fique quieta. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!